Olá, meu querido, que Deus abençoe você. Com muita alegria nós vamos fazer mais uma reflexão em cima das duas solenidades que celebramos neste final de semana. Hoje celebramos finados, rezamos por aqueles que faleceram. E ontem, dia 1º, celebramos a festa de todos os santos, aqueles que já estão no encontro com Cristo, que já abraçaram nosso Senhor no paraíso e que já contemplam a sua glória. E a gente começa a entender a igreja como corpo de Cristo nos três estados diferentes. A nossa, hoje, como igreja militante, aquela que caminha ao encontro de Cristo. A igreja padecente, aquela que está no purgatório. E a igreja triunfante, que já está junto do Senhor. Por isso eu te convido, meu irmão, você que está assistindo pelo YouTube, curta esse vídeo, se inscreva no canal Projeto Famílias Restauradas e compartilhe também com aqueles que você ama. Se você está no Facebook, no corpo da mensagem tem um link, entre agora no canal Projeto Famílias Restauradas e se inscreva. E você também que está pelo Instagram, lá na bio do meu perfil tem também um link para o YouTube, para o canal Projeto Famílias Restauradas. Enquanto entra a vinheta, entra lá. Se inscreva e participa conosco. Bom, meu querido, vamos lá então. Todo chamado do cristão, toda a nossa vida, ela se resume na vontade de Deus, em um único chamado. Qual que é o grande chamado de Deus para cada um de nós? Sede santos, assim como eu sou santo. Encontramos essa ordem de Deus tanto no Antigo Testamento, também quando no Novo Testamento, aonde que Deus nos chama a nos unirmos a Ele. Mas para estarmos unidos com o Senhor, estarmos unidos com Deus, com Cristo, é preciso ser santo, é preciso ser puro. E o que é ser puro? É ser cheio de Deus, não ter nenhuma contaminação, não ter nenhuma impureza, não ter nenhum sentimento que não venha da graça de Deus. Isto é santidade. E para que a gente possa estar junto de Deus, nós temos que ser purificados. Nós temos que estar em estado de pureza. Por isso, por muitos motivos na nossa vida, o Senhor permite situações difíceis, para que essas situações possam vir nos purificando, possam vir nos lapidando, possam nos dar virtudes de santidade, paciência, bondade, o perdão, o amor. E isso se dá na nossa vida, em primeiro lugar, pela graça de Deus, em segundo lugar, pela nossa decisão de querer sermos puros, de querer estarmos diante do Senhor. Mas vamos lá, hoje celebramos o dia de finados e essa celebração sucede à celebração de ontem, que é a celebração de todos os santos, aonde que nós comemoramos aqueles que se decidiram definitivamente por Deus e que foram purificados pela sua graça e também pelas suas decisões, né? E hoje nós celebramos aqueles que ainda não estão ao encontro do Senhor, aqueles que estão nesse processo de purificação, os falecidos que se encontram no purgatório. Então nós vamos refletir um pouco disso. O que acontece conosco logo após a nossa morte? Esse é o primeiro ponto. O que a igreja nos ensina? O que o nosso Senhor nos ensina? Quando nós morremos, nós decidimos com a nossa vida estarmos ou não diante do Senhor. É uma decisão nossa. E o Senhor respeita a nossa decisão. E essa decisão se dá todos os dias de nossa vida, se dá neste momento. Essa decisão se dá no momento que você escolheu assistir esse vídeo e aprender um pouco mais sobre a doutrina, aprofundar um pouco mais sobre a doutrina. Essa decisão se dá quando um irmão vem, te ofende e você decide perdoar. Você decide ser livre. A decisão se dá quando você vê o pecado na sua frente, o convite de fazer uma coisa errada e você deixa aquilo de lado e prefere estar diante do Senhor. Então, essa decisão se dá ao longo da nossa vida. E no final da nossa vida, a gente concretiza ela. Nós, quando nos decidirmos estarmos diante do Senhor,
nós somos levados por ele. Agora, aqueles que não se decidem pela sua vida, aqueles que não creem, não ficam perto do Senhor. A igreja chama isso de inferno. É uma palavra muito forte, mas é uma realidade. Ah, Guilherme, mas eu conheço pessoas muito boas, mas que não acreditam em Deus. Essas pessoas não vão para o céu, essas pessoas vão para o inferno. Meu querido, imagina só que depois de uma montanha existe um pote de ouro. Você acredita? Se você acredita, você vai atravessar aquela montanha para buscar aquele pote de ouro. E se você não acredita, não existe um pote de ouro, aquilo é ilusão, você não vai até lá. Então, ou seja, as pessoas que não acreditam no Senhor, elas não vão ao encontro dele, porque elas não acreditam que ele exista. E Deus é o sumo bem, é o sumo amor. Jesus mesmo nos ensina isso no Santo Evangelho: aquele que crê será salvo, aquele que não crê já está condenado. Então, nós que acreditamos com as nossas vidas, partimos por encontro do Senhor. Aqueles que estão prontos, que estão santos, que abriram mão de suas vontades, que perdoaram principalmente aqueles que o agrediram, que passaram para trás, que os prejudicaram, que amaram sem medidas, que colocaram Deus como em primeiro lugar na sua vida, acima do dinheiro, acima do poder, acima do prazer, esses estão purificados, estarão diante do Senhor no paraíso. Assim como Jesus disse para Dimas, que estava à direita, também crucificado, quando ele falou: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres na tua glória. Olha, ele acreditou, proclamou Jesus como Senhor e pediu misericórdia. Lembra-te de mim quando você estiver na sua glória. O que Jesus respondeu para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele abraçou o Cristo. Ele foi purificado, entregou a sua vida, abandonou a sua vida, aceitando, acreditando e proclamando que o Filho de Deus estava do lado dele. Agora, aqueles que creem, mas que ainda guardam impurezas no seu coração, que ainda guardam pessoas que ainda não perdoaram, que guardam vícios, que guardam ali maus costumes, esses serão purificados no purgatório. E tem um evangelho muito lindo que Jesus vai falar sobre o purgatório, sim. Jesus vai falar do homem que devia ao seu patrão, e o que o seu patrão o perdoou, mas porém, durante o caminho, ele encontrou alguém que também devia a ele, só que ele não perdoou essa pessoa que devia, não perdoou a quantia de dinheiro. Então os trabalhadores, vendo aquela cena, se injuriaram, chegaram ao patrão, denunciaram aquele trabalhador. Então o seu patrão lançou-o na prisão para que ficasse ali e pagasse até o último centavo. Jesus fala claramente sobre o purgatório nessa passagem. Então é essa a grande solenidade que nós vivemos. E nós devemos rezar pelas almas do purgatório. Porque as almas do purgatório não têm condições de rezar por elas mesmas, porque elas já decidiram sobre a sua vida. Mas nós podemos rezar por elas. E o mais bonito que São Paulo nos ensina é que nós somos membros do corpo de Cristo, nós somos a igreja. E às vezes quando uma mão está falha, a outra vem sustentar. Às vezes quando um pé está machucado, o outro vem apoiar, receber todo o apoio do corpo por causa daquele pé. E São Paulo também nos ensina: eu completo na minha carne os sofrimentos que faltam à cruz de Cristo. Então a gente começa a oferecer sacrifícios e orações a Cristo pelas almas do purgatório, em alívio, em sufrágio. Isso se chama indulgência. Ou seja, nós pagamos a pena pelos pecados das almas do purgatório. Mas pode isso? Eu posso assumir uma pena, pagar uma pena pelas almas do purgatório? Podemos sim. Completamos a nossa carne os sofrimentos que faltam à cruz de Cristo. Como membros de um mesmo corpo, nós somos irmãos. Então ali, quando um braço está quebrado, o outro braço faz todo o trabalho para os dois. É essa a graça da comunhão dos santos. É essa a graça da indulgência na nossa história. E para isso a gente precisa entender também o sentido de pecado. Quando nós pecamos, nós temos ali a culpa e a pena.
são duas coisas distintas. É como se eu tivesse matado alguém. Eu vou ali e mato alguém. Eu sou culpado, né? E aí eu vou e peço perdão para aquela pessoa, para a família da pessoa, melhor dizendo, a família, sim, nós te perdoamos. Mas eu tenho a pena a cumprir, que é a reparação daquele pecado. Ou seja, mesmo a família da pessoa a qual eu matei, me perdoe, a sociedade me exige que eu culpo para a pena. Para quê? Para que eu me transforme. Então, para isso que serve a pena. A pena era para edificar a pessoa, para fazer ali uma conversão. E assim acontece na nossa sociedade. Mesmo que a gente se arrependa dos crimes, dos delitos, na sociedade, pelo Código Civil, pelo Código Penal, melhor dizendo, nós cumprimos uma pena para que aquilo seja reparatório. E assim acontece quando nós pecamos. Tanto que o Padre nos dá a absolvição, perdoa os nossos pecados, mas ele nos passa uma pena, uma penitência. Reze um Pai Nosso, faça um ato de caridade, fique sem comer carne na sexta-feira, né? Acorde mais cedo, para que aquilo vá me convertendo, aquilo vá retratando os estragos que o pecado fez em mim. E quando nós assumimos a pena das almas do purgatório, nós damos a elas alívio. E nós podemos fazer isso. É um ato de caridade, é um ato de sufrágio, de alívio, né? E o Papa Francisco nos ensina, quer dizer, ele abre uma exceção nesse mês de novembro, para que do dia 1º ao dia 30 de novembro a gente ofereça indulgência plenária. O que é isso? Total. Tira uma alma do purgatório e a leve ao céu. Como que isso funciona? O Papa Francisco pede que do dia 1º ao dia 30, durante esse período a gente se confesse, participe da missa no dia de finados, visite um cemitério, né? Ou mentalmente, porque a vigilância sanitária não está permitindo, reze pelo Papa um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. Nós podemos fazer isso todos os dias. Para cada dia, a indulgência é dada a uma alma do purgatório. Então reze pelos seus parentes, reze pelos seus amigos, reze por aqueles que precisam de oração. E principalmente, decida-se inteiramente pelo Senhor. Seja santo, porque essa é a grande ordem de Deus para nós. Sede santos,